Que bom estar aqui novamente para podermos falar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje quero falar de algo que é dor na coluna. Especificamente, essa paciente, ela é uma moça que veio com um quadro de hérnia de disco. E, além disso, o que ela relatou é que na vida dela se passava uma série de questões em desordem. Então, muitos conflitos com o marido, muitos problemas com a filha, dificuldades em outras questões da vida, como, por exemplo, não conseguir tirar a carteira, e essa questão no corpo. Uma dor que já estava incapacitando-a a ponto de, nos últimos tempos, ter que pegar um atestado de 1 semana por conta da dor. E no relato dela, essa dor estava presente na maior parte do dia dela, restando poucos momentos sem dor. Então, um quadro assim bem grave, bem sério. E olhando para isso, uma das primeiras coisas que a gente conseguiu olhar, lá da relação dela com a mãe e o pai dela, é que ela, desde pequena, ela se colocou aqui no meio dos dois. Desculpa, vou colocar um pouquinho diferente. Vou colocar isso daqui para ser a mãe dela. Então, ela aqui, essa verdinha, ela, desde criança, ela se colocou aqui entre o pai e a mãe dela. E a nossa criança, quando a gente é criança, normalmente, a gente entra num processo que é assim, que é muito da criança. Eu escolho um inocente e um culpado. E, por vezes, nós estamos aqui adultos e ainda estamos nesse processo infantil, de escolher um lado, de escolher, esse daqui é inocente, esse daqui é culpado. E se a gente for olhar na vida de adulto, não tem essa de inocente e culpado não, tá? Na vida do adulto existem 2 responsáveis pelo problema. E aí é importante que cada um de nós assuma a nossa parte no problema, para ficar adulta e ficar saudável a questão. Então, uma questão inicial que a gente olhou dela era isso daqui, ó. Lá, desde muito pequena, ela escolheu um lado, o lado da mamãe. Que a mamãe era a vítima, a mamãe era isso, aquilo, e o papai era o culpado. O papai era aquilo, e muitas coisas que ela julgava. Assumindo muito a fala da mãe, o olhar da mãe em relação ao pai. Então, basicamente, com essa moça, eu trabalhei fique no seu lugar de filha. E para isso, eu fiz um exercício mais ou menos assim, vou colocar aqui assim um pouquinho de lado para ajudar vocês a enxergar. Eu coloquei o adulto dela para conversar com a criança dela e falar para essa criança, olha, agora sou eu que cuido de você. Vem cá. E na imaginação, imaginar que a parte adulta pega a parte criança dela pela mão, com carinho, com segurança, com firmeza. E pela mão, o adulto leva a olhar para a vida. Vamos supor que esse daqui seja a vida dela, a vida dela está aqui, para ela olhar. Então, o primeiro passo foi esse. Do adulto, cuidar da criança dela e passar segurança e firmeza. Vem comigo, vamos cuidar daquilo que é nosso. E no outro momento, eu coloquei o adulto dela para conversar aqui com o pai e a mãe. E falar assim, para o pai e para a mãe. Eu sinto muito, mas eu me julguei maior do que vocês. Me abençoe, mamãe. Me abençoe, papai, se eu cuidar da minha vida, porque da vida de vocês eu não dou conta, eu sou pequena. A vida de vocês eu deixo com vocês, porque vocês são grandes.
E assim, ao falar isso para o pai e para a mãe com respeito, com honra, com gratidão pela vida, ela pode vir aqui e olhar para a vida dela. Uma outra fala muito interessante também aqui, para a gente falar para os nossos pais, é assim: me abençoe, papai e mamãe, se eu fizer diferente de vocês. E o dia que eu conseguir ser feliz, ser próspera e ser saudável, eu farei isso em sua homenagem, em homenagem a vocês dois. Porque que pai e que mãe que não quer ver o filho feliz ou a filha feliz? Todos, não é? E com isso ela pode ter a força de vir aqui e olhar e cuidar daquilo que é da vida dela. Bom, e aí foi feito esse exercício sistêmico com ela, fez muito sentido, ela ficou muito tocada por isso. E passadas algumas semanas, ela me trouxe o relato de que ela já não sentia mais dores. Como se fosse tirado com a mão. A partir do momento que ela conseguiu se colocar no lugar dela e deixou de carregar uma série de pesos que estava sobrecarregando a coluna dela, ela deixou de sentir dor. Foi um milagre? Ela fez uma cirurgia? Não, não foi milagre, nem ela fez cirurgia. Simplesmente ela parou de carregar aquilo que era do pai e da mãe. Bom, e aí nesse momento que ela me fala isso, então fiz um outro exercício com ela. Aí eu tirei o pai e a mãe dela, a criança dela, deixei ali a vida e ela. E coloquei a hérnia de disco. Por quê? Porque a hérnia de disco é algo que faz parte dessa pessoa. A hérnia de disco é algo que ela vai ter que olhar e cuidar. Mas se a hérnia de disco ficar num lugar bom, essa daqui vai ser uma boa companheira de jornada. Por quê? Eu coloquei ela aqui do ladinho, porque aqui do ladinho a minha paciente pode olhar para a vida dela, mas aqui ó, no campo visual dela, de rabo de olho, ela consegue perceber quando a hérnia de disco sinalizar qualquer problema. Então, resumindo, quando doer a coluna, a minha paciente precisa olhar para a hérnia de disco e ver o que essa companheira está sinalizando para ela. Porque assim, a hérnia de disco passa a ser uma aliada, mostrando quando ela estiver fazendo algo que está sobrecarregando a coluna. Então eu pedi para ela dizer algo para a hérnia de disco mais ou menos assim: agora eu te vejo, e toda vez que você me mostrar algo, eu vou cuidar para ficarmos bem. Então ela fez esse compromisso com a hérnia de disco, e aí ela pode voltar a olhar e a cuidar da vida dela. Cuidar do trabalho, cuidar do relacionamento afetivo, cuidar da filha e de tudo mais que estiver na vida dela e que for um projeto, que for algo que é importante para ela cuidar. Com o pai e a mãe aqui, no lugar correto, deixando com eles aquilo que é deles. E assim, ter uma vida sem dores, ter uma vida mais leve, ter uma vida em que é possível cuidar e desfrutar daquilo que a vida traz pra gente. Convido a todos a refletir sobre isso. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.